Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois da revelação dada por Deus através de Pedro aqui para Pedro, de que sobre esta pedra edificaria a minha igreja, na realidade era sobre a declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Depois de fazer essa revelação, o Senhor acrescenta: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui Pedro recebe então um molho de chaves, vamos dizer assim, e esse molho de chave ele vai usar depois, à medida que o tempo passar, ele vai usar para abrir o reino para diferentes classes de pessoas. Lembrando sempre que o reino dos céus não é o céu. O reino dos céus é a esfera de sujeição ao rei que vem dos céus, que é Cristo. E o reino dos céus, no momento em que ele foi rejeitado aqui na terra, ele toma a forma de mistério, como a gente aprende lá de Mateus 13. O reino agora está em mistério. Ele está na terra, mas não como quando o Senhor estava aqui. O Senhor falava aos seus discípulos: o reino de Deus está entre vós. Algumas traduções erradas dizem: o reino de Deus está dentro de vós. Isso é errado. Na realidade, dentro de nós não temos nada, né? Só temos enganos e uma série de coisas ruins. Mas o reino de Deus estava entre os discípulos, porque o rei estava ali entre eles. Mas no momento em que o rei sairia da terra, o reino continuaria aqui apenas em mistério, ou seja, oculto. E fazem parte do reino todos aqueles que se submetem, se sujeitam aos ditames, às ordenanças desse reino cuja origem é os céus. Ele fala em outros evangelhos, ele é chamado de reino de Deus, e só em Mateus é chamado de reino dos céus. Eu não vou nem me atrever a explicar isso, porque eu mesmo não entendo muito bem a razão dessa diferença. Mas, de qualquer maneira, é importante entender que esse reino inclui diferentes classes de pessoas. Se nós vamos lá para Atos, capítulo 2, nós vamos encontrar os primeiros que são a primeira chave que Pedro vai utilizar para abrir o reino dos céus, para entrar os judeus. Em Atos capítulo 2, versículo 38, na sua pregação feita a judeus, ali eram todos judeus, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, com a autoridade que Jesus dava para batizar, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem de arrependimento tinha a ver com os judeus que haviam abandonado a lei de Deus, haviam desprezado os oráculos de Deus, então eles tinham de que se arrepender. Essa pregação de arrependimento é característica do Evangelho do Reino, porque para gentios não é dito arrependei-vos, porque o gentio nunca conheceu a lei, nunca abandonou aquilo que não conhecia, não é? Então não tinha que arrependei-vos de quê? Ele podia perguntar, não é? Mas aqui Pedro, quando prega aos judeus, ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja a ordem das coisas aqui. Primeiro, o arrependimento.
porque os judeus eram primariamente culpados da rejeição e morte do seu Messias. Isso aqui nós estamos lendo, estava acontecendo em Atos 2, ou seja, posterior ao sacrifício de Cristo. Então eles tinham muito que se arrepender, não apenas de terem rejeitado a lei de Deus, mas agora muito mais de terem rejeitado o rei, o Messias. Então, em primeiro lugar, arrependimento. Em segundo lugar, eles precisavam ser batizados nas águas. O batismo, ele não tem nenhuma função mágica, né? O batismo não limpa a pessoa, o batismo não muda qualquer coisa. O batismo é uma camisa que a gente veste para mostrar para o mundo que agora nós estamos nesse time. Então, batizar é vestir a camisa. Então, eles são batizados nas águas e então eles são selados, recebem o selo do Espírito Santo, conforme Pedro chama aqui de o dom do Espírito Santo, ou a dádiva do Espírito Santo. Então, primeiro veio o arrependimento, segundo veio o batismo nas águas e terceiro veio o selo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, a gente vai encontrar uma outra situação com outras pessoas. Em Atos capítulo 8, versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aqui, uma outra situação onde nós encontramos Pedro agora usando uma outra chave para introduzir no reino os samaritanos. E eles tinham que primeiro crer, tinham que exercer fé. Versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Eles receberam porque eles creram. Eles creram na palavra de Deus. Então a primeira coisa que eles fizeram foi crer. Em segundo lugar, batismo nas águas, também foram batizados. E em terceiro lugar, pela oração e pela imposição de mãos dos apóstolos, eles receberam o selo do Espírito Santo. Então é diferente, por exemplo, do que aconteceu com os judeus, lá em Atos 2, que eles tiveram que se arrepender e depois serem batizados nas águas. Aqui eles tiveram que crer e depois ser batizados nas águas. Em Atos capítulo 10, versículo 44, nós encontramos os amigos aqui, os conhecidos de Cornélio, também sendo introduzidos, mais uma chave sendo usada, e sendo introduzidos no reino. E ali dizendo, capítulo 10 de Atos, versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam, os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui mais uma situação em que nós vemos aqueles gentios, que eram amigos de soldado romano, eles creram, foi o primeiro passo, não é? Eles então receberam o selo do Espírito Santo, foi a segunda coisa que aconteceu, e o batismo veio depois, diferente dos outros, do caso dos judeus e dos samaritanos, que o batismo veio antes de serem selados com o Espírito Santo. Aqueles foram selados com o Espírito Santo depois que creram. E aí então foram batizados nas águas. Então todos esses foram introduzidos na casa de Deus, que é o círculo ou a esfera da profissão cristã,
e também no reino dos céus, a esfera de submissão à autoridade que vem do céu. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.